Muito bem, então a gente vai iniciar a análise do código-fonte da aplicação. Antes de falar do código-fonte, eu vou mostrar aqui onde o código-fonte vai estar disponível para você. Então, no site t2t.com, na seção do EAD, nós vamos ter um ambiente de suporte exclusivo para esse curso. Tá ok? Onde é que está? Logo abaixo da seção de provimento de conteúdo, que eu mostrei lá no início, a gente tem os ambientes de suporte para os cursos do projeto T2TRP em C#. Um dos ambientes que vão estar disponíveis aqui, provavelmente depois aqui do Vendas e Faturamento, será o ambiente relativo ao suporte ao módulo Gestão de Contratos. Tá ok? Então, dentro desse ambiente, você vai ter acesso aos fontes e o que for necessário para que você execute a aplicação aí na sua máquina e acompanhe melhor esse curso. A gente vai iniciar então o estudo da aplicação analisando a aplicação de serviço, né? E dentro da aplicação de serviço a gente vai iniciar analisando a camada de persistência com N-Hibernate. Tá ok? Nós temos aqui então o módulo Get Service e o módulo Contrato Service, né? O módulo Get Service eu não vou analisar, não vou entrar em detalhes, na verdade só estou mencionando que ele está aqui, e é um módulo então que a gente precisa para fazer a integração, né, a partir do GED, mas o que eu vou me concentrar é no Contrato Service, que é especificamente em relação a esta aplicação, a este curso. Estou abrindo então o projeto, a gente vai iniciar falando sobre a camada de persistência e o que a gente precisa configurar para que essa camada de persistência funcione, né? Então, inicialmente a gente precisa adicionar algumas bibliotecas, né? Que são a anti-LR3, o IESI, essa proxy dinâmico, a biblioteca de conexão com o banco de dados e duas bibliotecas do próprio N-Hibernate, tá ok? Isso aí para construção da camada de persistência. Uma vez que a gente adicionou essas referências aqui, elas estão no projeto, elas acompanham o projeto, a gente então parte para a configuração do N-Hibernate aqui no arquivo webconfig. Muito bem. Dentro do arquivo webconfig, a gente vai definir uma seção de configuração, que é a Hibernate Configuration. Dentro desta seção de configuração, então, nós vamos colocar, esta seção aqui, nós vamos colocar, então, as configurações para acesso à nossa base de dados. Tá certo? Então, se a gente observar, aqui eu tenho as configurações para acesso ao MySQL, servidor localhost, base de dados, que é unificado, password ID root, né, usuário root e password root também. Tá ok? Muito bem. Feita esta configuração no arquivo XML, nós então criamos uma classe que vai nos ajudar a abrir as conexões com o banco de dados, que é o N-Hibernate Helper, tá? O objetivo dessa classe é construir a Session Factory, que é o objeto que será responsável pela abertura das sessões com a base de dados. Então, dentro dessa Session Factory, dessa classe N-Hibernate Helper, eu vou ter a Session Factory, e aí então nós vamos verificar então. Vamos criar a configuração do N-Hibernate, vamos adicionar o assembly, né, que é o local onde a gente vai encontrar os arquivos de configuração do N-Hibernate, e aí então nós iremos construir a nossa Session Factory. Ok? Muito bem, construímos a nossa classe de auxiliar, né, nosso helper, N-Hibernate Helper. Nós então iremos partir para a análise das nossas classes relacionadas ao modelo. Tá ok? Iniciando pela nossa interface de acesso aos dados, né?
nossa interface de acesso aos dados, nossa interface da camada de acesso aos dados. Então, essa interface ela vai definir algumas operações básicas, né? Especificamente operações de persistência, atualização, exclusão, seleção por ID, né? Seleção, listagem completa e listagem por página, as duas, então, seleção completa e por página, as duas utilizando elementos de filtro, tá, ok? Que vão diminuir ou que vão filtrar a tabela na base de dados para diminuir os resultados que vão retornar na consulta. Muito bem. Depois de definida a nossa interface, a gente vai definir a nossa classe, o nosso DAO genérico, né? Então esse DAO genérico aqui, que é o NHibernate DAO, a função dele é realizar as operações com o banco de dados, as operações básicas, aquelas que são definidas na nossa interface, tá ok? Nesse projeto aqui, eu tenho, além do meu DAO genérico, eu tenho também um DAO específico, né? O que seria esse DAO específico? É um DAO cuja necessidade extrapola ou excede aquela que está definida na interface, naquela interface que eu mostrei anteriormente. Então, eu implemento uma classe específica para essas necessidades ou essas operações com a base de dados. Isso aí a gente vai ver também quando a gente for falar dos contratos, né? Muito bem. Então, definido, uma vez que eu defini a interface, aqui então na minha classe de DAO genérica eu tenho então a implementação de cada uma dessas operações que foram definidas na minha interface. Minha classe, meu DAO, meu NHibernate DAO, para acessar a base de dados, ele precisa então de uma sessão, tá? De uma sessão com a base de dados. E quem fornece essa sessão é o meu NHibernate Helper, tá ok? Por meio da Session Factory, né? Ou da fábrica de sessões, chamada fábrica de sessões. Então, logo no construtor do meu DAO genérico, eu vou receber uma sessão. O primeiro método que nós vamos ver na implementação é o método de persistência, o save. Operação bastante simples, como é uma classe genérica, né? Observe aqui, um tipo genérico. Então, ele vai fazer a persistência do tipo que for definido no momento, durante o desenvolvimento, né? E vai retornar o mesmo tipo. Então, vai receber um objeto, vai chamar a session que eu recebi no construtor e vai realizar então a persistência, retornando o objeto persistido. Na sequência, eu tenho o método de atualização. O método de atualização também vai realizar vai receber um objeto do tipo definido no momento da construção, né, dessa classe, no momento que for instanciado esse objeto, e aí então vai realizar uma atualização, retornando o objeto persistido. Para realizar a atualização, ele vai chamar o session.update em cima deste objeto. Continuando, nós temos aqui método para exclusão, né? Vai chamar o método delete, passando um objeto, retorna um resultado -1 definido, né? Se der tudo certo, vai retornar o 0. E aqui então vai chamar o session.delete para excluir o objeto. Tá ok? Método para seleção. Antes de falar da seleção, eu vou falar do Saver Update. Método Saver Update que realiza a persistência caso o objeto não exista na base de dados, ou
a atualização caso o objeto já tenha sido persistido, ou seja, já exista um registro com aquele mesmo ID na base de dados. Para isso, então, vou chamar o método session.saverUpdate, passando o objeto como parâmetro da operação. Na sequência, a gente tem a seleção por ID, ou seja, passando a chave primária, eu vou obter um objeto na base de dados. E aí, então, nós vamos ter a estruturação, o comando da seguinte forma. Declaro o tipo que eu vou receber como retorno da consulta. Chamo o método inSession, né? Session.get, passo o ID que veio como parâmetro para a consulta para receber o resultado. Tá ok? Então a gente viu as operações básicas, agora a gente vai para a operação de select. Essa operação é um pouquinho mais complexa porque ela adiciona um filtro, né? Então aqui está, o select vai selecionar todos os elementos na lista, dado uma determinada condição. Essa condição é determinada por esse objeto. Então o resultado é uma listagem. Declaro essa listagem que eu vou retornar como resultado. E aí então vou elaborar agora o elemento de filtro da minha consulta. Ok? Esse elemento de filtro, né, ele vai ser construído com base no objeto que veio como parâmetro. E aí então nós vamos realizar o filtro. Vou habilitar a cláusula like, ou seja, naqueles campos que forem campo texto, eu vou habilitar o like naqueles campos. Match Mode Anywhere significa que o texto pode aparecer em qualquer posição, início, fim ou mesmo no meio. Vamos ignorar a caixa do texto, né? Caixa alta ou caixa baixa será ignorado. Vamos excluir valores nulos e excluir zeros da filtragem, tá? Na sequência eu vou criar uma critéria do tipo que foi definido no momento que foi instanciado. E aí então vou adicionar esse exemplo, né, como elemento de filtro, executando a listagem. Tá? Isso aí eu retorno para o cliente. Próximo método que nós vamos ver, método de seleção por página. Método de seleção por página muito parecido com a seleção que eu fiz anteriormente. No entanto, aqui eu vou receber dois parâmetros a mais, que é o primeiro resultado e a quantidade de resultados da consulta, ou seja, qual que é o primeiro resultado que eu recebo na consulta e qual que é a quantidade de resultados que vai retornar para o cliente. Instancio e crio meu exemplo. Defino, atribuo ao resultado uma critéria query que eu vou construir adicionando o exemplo e definindo algumas questões, né, alguns parâmetros, como o primeiro resultado e também a quantidade máxima de resultados. Executo a listagem e retorno para o cliente. Muito bem. Em relação ao nossa configuração e estruturação aqui do nosso DAO genérico era isso. Na sequência a gente vai continuar vendo a camada de persistência e vamos inserir alguns elementos da nossa camada de serviço com o WCF. Vamos começar a analisar ela também na continuidade. Tá? Na sequência a gente continua e aí a gente já vai falar então da nossa primeira entidade persistente, que é a tipo serviço.